tudo bem com você? A receita de hoje é de um pãozinho delicioso e super fácil de fazer. Pense em um pão muito macio, super neutro no sabor, então dá pra você usar tanto com coisa salgada quanto com coisa doce no recheio. E o melhor, não precisa sovar. Então, gente, essa receita de hoje é simplesmente sensacional. Já peço que se você gostar, por gentileza, dê seu joinha, tá aqui embaixo o botãozinho do joinha, pode clicar por gentileza. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe em suas redes sociais com todos os seus conhecidos para divulgar essa delícia. E siga a gente também nas redes sociais, Instagram e Facebook, que a gente chama ter vocês conosco. Se você estiver gostando dos nossos vídeos, do nosso canal, das receitas, eu peço a gentileza de você compartilhar em suas redes sociais, compartilhe com seus amigos, em seus grupos de WhatsApp, para que outras pessoas possam conhecer o nosso canal e também para ajudar as pessoas com receitas fáceis do dia a dia. Vamos começar colocando em uma tigela 1 xícara de leite morno, meio pacote de fermento biológico em pó seco. Então aqui eu tenho um pacote, ele tem 10 gramas, eu vou usar 5 gramas desse fermento, ele é específico para pão, aqui ó, pão e pizza, é fermento biológico seco. Se você usar o fermento fresco, você multiplica por 3, então seriam 15 gramas. 3 colheres de sopa de açúcar, lembrando que essas medidas estarão na descrição do vídeo, tanto em gramas quanto em xícaras, para facilitar para vocês. Um ovo inteiro, vou misturar aqui esses ingredientes. Agora eu acrescento 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Duas colheres de sopa de óleo, que eu esqueci de colocar no início junto com os líquidos. E meia colher de chá de sal. Vou misturar aqui com a espátula mesmo, só para agregar os ingredientes. Olha só que massa fácil de fazer, né, amor? Top, viu, gente? Muito fácil. Agora eu tô só aqui limpando as laterais pra ficar tudo juntinho aqui. Vou cobrir essa massa com plástico filme e vou deixar descansar por aproximadamente 1 hora. Ou até que essa massa dobre de volume. Se na sua cidade estiver fazendo frio no dia, uma dica: você liga o micro-ondas, né? Só liga lá na energia e coloca lá dentro com a porta entreaberta, porque aí vai ficar acesa a porta, o micro-ondas. A lâmpada. A lâmpada, muito obrigada, amor. E aí aquele calor vai ajudar a crescer a sua massa. Mas se no dia tiver quentinha a sua cidade, a temperatura estiver ok, pode ficar em temperatura ambiente mesmo. Massa descansada, passou 1 hora. Eu coloquei esse paninho aqui por cima, olha o quanto que ela já cresceu. Cresceu bastante, né, amor? Cresceu. E agora a gente vai polvilhar nessa bancada aqui um pouco de farinha de trigo para colocar essa massa aqui em cima. Agora eu pego aqui com minha mão um pouquinho e vou só fazer esse movimento aqui, olha, de fechando. Pego e coloco pra cima e dou uma amassadinha. Não tem que sovar não, tá? Só dá uma apertada. Aí você passa sua mão na farinha e faz esse processo. Faz isso por 1 minutinho só pra desgrudar, não ficar grudando a massa na bancada. Se você ver que tá grudando e sentir necessidade, pode polvilhar mais farinha, tá? É o que eu vou fazer aqui agora. Você vai fazer isso até sentir que tá amassando e não tá grudando mais a massa na sua mão. Então aqui não tá grudando mais. Eu vou dividir agora essa massa em 12 partes iguais. Então aqui eu vou só dar uma abertura assim pra ficar mais fácil. Divido ao meio. Então tenho 2 partes. Cada uma dessas 2 partes eu divido ao meio novamente. Então aqui eu tenho 4 partes, certo? Então cada uma dessas 4 partes eu divido em 3 pedaços. Se você quiser pesar para ficar tudo com o mesmo peso, fica à vontade. Então aqui eu tenho as minhas 12 bolinhas. Eu fiz questão de pesar, ficou com em média 60 gramas cada um. Aí eu pego cada uma dessas bolinhas e faço aqui, olha. Eu amasso aqui pra dentro,
fechando, fazendo uma bolinha. Olha só, fiz uma bolinha, faço aqui, deixo tudo aqui pra baixo, onde tem as emendas, tá vendo? E pronto, coloco aqui bonitinho. Faço isso com todos. Fazer mais um aqui pra vocês verem. Deixa sempre com farinha pra facilitar a vida de vocês. Então aqui, olha, eu puxo pra cima, dando uma amassadinha. Depois que eu puxei, eu junto aqui. Juntei, eu viro. Se precisar, passa aqui na farinha e faço a bolinha. Prontinho, já fiz com todos os meus pães o mesmo processo. Agora eu vou cobrir com papel manteiga e vou deixar aqui por 20 minutinhos descansando para ele crescer mais um pouquinho. E depois eu falo o próximo passo. 20 minutos se passaram, olha só que lindos. E agora nós vamos colocar na forma. Eu tenho aqui a forma, ela tem 39 por 27 por 6 de altura, ok? Eu pego o meu pãozinho, eu dou uma amassada nele. Depois dessa amassadinha, eu só pego aqui, olha, vou juntando as beiradas pra fazer novamente a minha bolinha. Ó, juntei, fiz a bolinha, venho cá, boleio e pronto, olha que lindo. Ficou pronta? Eu venho aqui e coloco na minha forma. A minha forma já está untada com desmoldante. Você pode também untar com óleo ou com margarina, ok? Então, novamente, eu só amasso, não tenho que fazer mais nada. Dou uma amassadinha, junto aqui as pontas, vou juntando tudo. Faço a minha trouxinha aqui, olha. Dou uma apertadinha para ficar bem firme. Ficou firme, eu viro e faço a minha bolinha. Deixo ela bem redondinha para ficar lindo. Prontinho, já fizemos todo o processo com os pães. Agora eu vou cobrir novamente aqui com plástico filme e deixar descansar por 1 hora para depois a gente poder assar. Mas tá ficando lindo, não tá, amor? Tá, muito lindo. Viu? Olha, gente, esses pães são deliciosos. Vocês não têm noção disso aqui. Quando você estiver boleando novamente os pães, fazendo as bolinhas, se você sentir necessidade, pode polvilhar mais farinha de trigo, tá? Para facilitar o seu trabalho. Gente, olha que lindos esses pães. Estão muito lindos, né, amor? Demais, viu, gente? Passou 1 hora, estavam descansando. E agora eu tenho aqui, olha, um ovo inteiro. Pegou aqui, amor? Peguei. E eu vou misturar com 1 colher de sopa de leite. Vou bater bem aqui essa mistura. E vou passar por cima dos pães bem delicadamente, tá? Agora vamos levar esses pães em forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Lembrando que o tempo vai depender do seu forno. O nosso forno aqui é elétrico, então ele está ligado no aquecimento superior e inferior. Ficaram 20 minutos no forno, pães prontos e olha só que lindos esses pães. Ficaram muito lindos, né? Vai. Gente, quando vocês fizerem na casa de vocês, vai ser só elogios, porque esse pão é espetacular e muito fácil de fazer, né, amor? Mas eu faço de fazer tranquilo. Sim. Até eu faço, gente. Ó. Agora eu tenho aqui manteiga derretida. Eu vou passar aqui por cima porque ajuda a dar um brilho. Olha só que lindos. Essa parte da manteiga é opcional, mas eu acho que dá um brilho extra, né, amor? Tá. Gente, olha só a maciez desse pão. Super macio, né? E olha só, partindo ele aqui por dentro. Olha que espetáculo. Vendo a fumacinha saindo. Se vocês puderem sentir o sabor aí da tela. O cheiro eu vou também. colocar, e o cheiro também, isso mesmo, um pouquinho de manteiga. Olha a manteiga derretendo aqui em cima desse pão, gente. Olha só que delícia. A manteiga vai derretendo e vai entrando aqui no meio.
Vocês têm noção disso aqui? Um pão quentinho assim na casa de vocês, com essa manteiga derretendo. Um requeijão, né, amor? Nossa, tudo de bom. Olha assim, aqui, gente. É muito sabor. Olha aqui, que delícia. Parte mais pra vocês verem. Super macio. Super macio, muito leve a massa. Uma explosão de sabores, simplesmente sensacional. Vale muito a pena fazer, não vale, amor? Vale, com certeza. Gente, essa receita vale a pena fazer. Eu fiz com muito carinho pra vocês, viu? Eu espero que vocês façam na casa de vocês. Marquem a gente lá no Instagram pra vocês verem a receita de vocês. Então essa é a nossa receita de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam na casa de vocês, pra família, ou até mesmo pros amigos, pra vender, ter uma renda extra. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, Deus abençoe vocês.